hoje é um grande dia. Falávamos de irem ficar nervosos. Não podemos estar nervosos porque estamos rodeados de tanta gente amiga aqui hoje que os nervos passaram a uma emoção contida e uma satisfação enorme. E é assim que vamos fazer a nossa sessão. Antes de começarmos, eu gostava de cumprimentar os presentes, as individualidades presentes. Sei que o Sr. Reitor irá chegar daqui a pouco, mas um cumprimento muito especial para ele, pelo apoio que nos tem dado ao longo destes anos, sempre próximo ao Sr. Administrador, o Dr. João Carlos Ribeiro, que está aqui connosco. Também ao Presidente da FNAP, a Diana Fonseca, e mais a sua equipa, que estão hoje aqui connosco. Aos senhores Vice-Reitores da Universidade, ao professor Dr. Pedro Alves Costa, ao professor José Castro Lopes, às senhoras Vice-Reitores, a professora Ana Maria Camargo, Joana Carvalho, Joana Rezende, e creio que a professora Salme Valente do Cristo também irá chegar daqui a pouco, e cumprimento muito especial para toda a equipe reitoral, que nos tem ajudado muito ao longo destes tempos. Um cumprimento também muito especial ao professor Pedro Teixeira, que está cá hoje, também nosso professor convidado, mas acima de tudo e mais importante hoje aqui, reitor eleito da nossa universidade, desejando também as maiores felicidades. Um cumprimento muito especial aos diretores de unidades orgânicas que estão hoje aqui e que têm acompanhado muito perto a nossa faculdade, a professora Paula Pinto Costa, a doutora Susana Casal, a representação do professor Domingos, a professora Conceição Santos, também a representação da professora Cristina Freire, ao professor Paulo Mel, que também está, o professor António Mel, que também está aqui, que representa o nosso trabalho colaborativo que nós temos com o Politécnico do Porto, ao doutor Miranda Coelho, à sua doutora Catarina Araújo, vice-presidente da Câmara, uma grande amiga nossa e que nos acompanha ao longo destes anos, a doutora Liliana Ferreira, presidente da APN, nova presidente da APN, e também já um excelente mandato neste novo trabalho, e ao professor doutor Sebastião Feio de Azevedo, que muito nos apoiou na construção desta casa, e estamos muito felizes também de ter aqui connosco o Sr. Professor nesta sessão. Vamos ter uma mesa redonda, eu cumprimento também os participantes da mesa, a doutora Graça Freitas, que está aqui connosco, um cumprimento muito especial também, uma querida amiga nossa, ao professor António Guerra, nosso professor, e também um dos, professores, assim, aqui na faculdade, à professora Maria João Gregório, que também fará parte da mesa, aos excelentes senhores dirigentes dos serviços partilhados da Universidade do Porto, ao Sr. Presidente do Conselho de Representantes da FNAP, Sra. Professora Ana Rocha, ao Presidente do Conselho Científico, Professor Nuno Borges, também ao nosso querido Presidente do Conselho Pedagógico, Professor Pedro Moreira, aos estudantes, alunos, antigos professores, corpo docente, técnicos da FNAP, que hoje também estão aqui, quase todos, excelentíssimas senhoras e senhores, e também um cumprimento muito especial, não podia deixar de fazer neste final de sessão à nossa comissão organizadora, que ao longo destes meses trabalhou imenso para que esta sessão hoje fosse uma sessão especial. Uma sessão especial não porque sejam 50 anos, porque eu creio que há muitas instituições a fazer aniversários todos os anos. Especial para nós por uma razão, porque toda esta sessão foi toda feita, pensada, planeada, como iremos ver, por pessoas da casa. Ou seja, praticamente nós externalizámos nenhum trabalho, desde as prendas que vamos dar, a homenagens, até ao próprio almoço que vamos fazer, tudo aquilo que hoje vai ser feito aqui, foi feito dentro da casa. E isso também nos dá um grande orgulho. Temos conseguido montar aqui uma equipa que pensou quase tudo e construiu e elaborou quase tudo. Esse cumprimento é muito especial à professora Sara Rodrigues, que encabeça a comissão organizadora, um cumprimento muito especial à Sara, que muito fez para que este dia fosse possível. Obviamente que a Sara depois irá falar um pouco mais à frente, não é só este dia, temos muita coisa que já aconteceu e que vai acontecer ao longo do ano. A professora Bela Franchini, a Diana Fonseca, Silvia Alves, Helena Ávila, Joana Filhó, Maria João Monteiro, Marta Azevedo, Mabel Batista e a Rosa Barros. Portanto, um cumprimento muito especial a estas pessoas, sem elas, eu diria, não estávamos hoje aqui a comemorar. Bom, eu geralmente costumo ser parvo nestas coisas, mas hoje, como é um dia especial, vou-me alongar um bocadinho, espero não seja enfadonho, mas estamos a completar 50 anos e, portanto, pareceu que era a altura de fazermos aqui um pequeno passeio por estes 50 anos de história. A Rosa vai trazer aqui um bocadinho de água, que é natural que me engaje aí, não é? Fica mais fácil. Obrigado.
Bom, estava eu a dizer que há 50 anos começava aqui no Porto a formação de nutricionistas em Portugal. Nós hoje não só comemoramos o dia da FNAL, mas comemoramos também a formação desta classe profissional em Portugal. Era uma nova profissão na área da saúde, uma nova forma de olhar para a relação entre os alimentos e a saúde. Nova, porque apesar do nascimento das ciências da nutrição moderna terem acontecido no princípio do século, somos uma área científica relativamente nova, temos cerca de 100 anos, 100 e poucos anos, como ciência. A nutrição estava a ser ensaiada na cidade do Porto, aquela que estava a ser ensaiada aqui, rompia com a tradição dietética até então existente, inclusive na Europa. Em Portugal já existia os dietistas, desde 1953 existiam dietistas nos hospitais civis de Lisboa, mas essencialmente apoiavam os hospitais no sentido de oferecerem uma correta alimentação aos doentes, mas era uma formação ainda não superior. Eu digo que surgia aqui algo novo, e surgia algo novo aqui no Porto, porque pela primeira vez olhava-se para a nutrição e a alimentação como algo que tinha um enquadramento social, um contexto humano na decisão de comer e no contexto que influenciava o consumo, a produção, o transporte, o armazenamento, que influenciava não só a saúde como a comunidade. Nos anos 70, temos que recuar 50 anos atrás, isto foi verdadeiramente extraordinário. Foi revolucionário para o pensamento na altura. Na Europa, creio, não posso estar totalmente certo, mas creio que só existia algo parecido na Noruega, que ensaiava os primeiros passos das políticas públicas, e a FAO e a OMS estavam nos primeiros passos na Conferência de Roma em 76. Portanto, há aqui uma coincidência muito grande de que no Porto, ao mesmo tempo que pela primeira vez na Europa se falava nestas questões de políticas públicas em alimentação, nós construímos aqui uma formação com esse olhar, com essa visão. Já tentei, confesso, várias vezes refletir porque é que aconteceu aqui no Porto, porque é que isso aconteceu aqui em 76. Se há algum motivo, há uma razão para que tivesse acontecido aqui neste final de maio de 76 a construção de uma escola de pensamento nova. Porque é que a formação de nutricionistas em Portugal começou aqui? Ainda por cima, eu acredito, 76, mas estávamos a 20, 40 anos de ditadura, no meio que eu diria que era muito corporativo, a universidade não era diferente, muito conservadora, as escolas médicas também não eram muito diferentes. E porque é que de repente aparecia aqui um pensamento tão revolucionário? Eu creio que houve um misto de várias coisas. Sorte, acho que a sorte acompanha sempre os audaces, sorte, oportunidade, talvez grandeza, talvez não, certamente grandeza de pensamento. Sorte porque, depois da Revolução de 25 de Abril, os cursos de medicina tinham na altura estudantes a mais, existia a necessidade imperiosa de criar vagas temporárias em outros cursos que acudissem a este excesso de estudantes. Uma janela de oportunidade política, porque a fome e o combate à desnutrição sempre tiveram no centro de qualquer revolução. Aliás, fizeram cortar muitas cabeças, mas também tiveram sempre no centro das revoluções. Tinha acontecido o 25 de Abril, obviamente. Aliás, cantava-se na altura um cantor do Porto, antigo estudante da FEP, mas depois fugiu da FEP, Sérgio Godinho, só a liberdade a sério quando houver, gritava-se e cantava-se, a paz, o pão, a habitação, saúde e educação. Não sei se alguns mais já talvez se lembrem destas palavras. Só a liberdade a sério quando houver e liberdade de mudar e decidir quando pertencer ao povo o que o povo produzia. Quase podia também ser o hino da FNAL na altura, mas o pão estava aqui certamente no centro das revoluções. Bom, eu creio que esta oportunidade política se aliou à sorte. Eu creio que tentava criar este curso, nem sabia onde é que estava a meter, não é? Mas assim. E grandeza de pensamento. Eu creio que os homens que estiveram à frente do curso superior de nutricionismo, assim se chamava na altura, e que deram os seus primeiros passos, cito aqui alguns, mas vou ser par, um pouco mais gente, o Dr. Emílio Pérez, o Dr. Norberto Teixeira Santos, sem esquecer o Dr. Manuel Pinheiro Argrivos, Francisco Gonçalves Ferreira, eram certamente homens à frente do seu tempo. Eu diria que eram homens do bem comum. Os postos economistas é um bocado mais fácil de perceber, mas homens do bem comum, ou conceito de bem comum, ou common good, mais não é do que um conjunto de condições sociais, económicas e políticas que permitem a todos os membros de uma sociedade viverem de forma digna e realizar o seu potencial.
Penso que é um argumento que ouvimos muito nos discursos do professor Norberto e do professor Emílio Pérez. Eu acho que eles inocularam esse pensamento no nosso ADN. Aliás, recordo-me de uma frase de Emílio Pérez, que já disse várias vezes, mas vou voltar a repetir. A alimentação faz-nos pequenos ou grandes, imbecis ou inteligentes, frágeis ou fortes, apáticos ou intervenientes, insociáveis ou capazes de saudável conveniência. Mata-nos cedo, ainda em embrião, no ventre materno, ou tarde, no ocaso de uma vida plena. O Dr. Pérez tinha estas frases, deixavam-nos sempre um bocadinho abalados. Bom, eu não sei se os nossos pais fundadores terão lido esta gente do bem comum, se terão lido Aristóteles, se terão lido Tomás de Aquino, Rawls, Habermas e essas pessoas que pensaram nisto, mas certamente leram José de Castro. Aliás, José de Castro está aqui na nossa biblioteca, com a sua geopolítica da fome, geografia da fome, e José de Castro dizia claramente que a fome não é um problema natural inevitável, mas um fenómeno social e político, e que o desenvolvimento económico só faz sentido se beneficiar coletivamente a população. Talvez por tudo isto ajudaram a formar e constituir nesta fase inicial, no final dos anos 70, um conjunto de jovens recém-licenciados, resilientes, politizados no sentido da polis, obviamente, com esta percepção do bem comum, que vão lutar pela instituição e nos anos seguintes vão dar corpo ao primeiro Instituto Superior de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, a ISCNAL, que eu tantas vezes assinei com este nome, e a mais tarde a FECNAL, e que são hoje aqui também, justamente, homenageados. Eu cito apenas três, mas há certamente muitos mais: Maria Daniel Vaz de Almeida, Luísa Kenneth Smith, Flora Correia e tantos outros docentes, alguns já apresentados, Fernando também Lima Reis, Olivia Pintaus, aqui connosco, doutora Amélia Batista. Muito obrigado pelo que fizeram e ajudaram a construir. A resiliência será a palavra dos anos seguintes: resiliência e ativismo alimentar. Os nutricionistas da Escola do Porto foram e são uma autêntica revolução, porque pretendem mudar a paisagem nutricional, mudando a paisagem alimentar. Como? Através dos alimentos, utilizando os alimentos, não através de cirurgia e medicamentos, não é a nossa área, complementamos, mas esse não é o nosso principal, e isso torna-nos profundamente radicais, como se compreende, e revolucionários até hoje. Mudar a paisagem alimentar, criar condições para que as escolhas alimentares diárias sejam saudáveis e mais fáceis de tomar, criar condições para que o conhecimento e a educação alimentar ajudem a tornar estas decisões, definiram-nos como escola de pensamento. Tornar os cidadãos ativos e comprometidos com esta mudança, fazendo-nos perceber que as escolhas alimentares são uma escolha individual, não uma condição genética pré-definida, e que essa escolha individual é profundamente afetada pelas circunstâncias sociais, culturais e económicas em que todos vivemos, as quais podem ser modificadas pela ação conjunta da comunidade. Isto é, obviamente, uma carga política evidente e marca-nos como profissionais desta escola, a qual podemos chamar com propriedade a Escola de Nutrição do Porto. Gosto muito desta ideia de escola. Em tempos eu escrevi que a ideia de escola é uma construção consolidada e construída. Vou pedir desculpa aos nossos colegas da Escola de Arquitetura do Porto, mas eu tomei esta liberdade de parafrasear uma frase. Falei com os meus amigos arquitetos. A ideia de escola é uma construção consolidada e construída ao longo dos tempos. Pode-se falar em escola quando os profissionais formados num certo espaço alcançaram um importante prestígio nacional e internacional, com o modo de pensar e de fazer próprio, com uma sensibilidade comum associada ao espaço formativo. A Escola de Nutrição hoje, eu creio, esse legado, e tem também casa própria. Aqui um cumprimento muito especial ao arquiteto João Ferreira, ao professor Ramos Santos, também ao professor Sebastião Feio, e posteriormente ao nosso reitor e equipa reitoral, verdadeiros obreiros desta casa magnífica, que não podia ter outro nome, senão Casa de Nutrição. A Universidade tem por isso hoje a única faculdade de nutrição do país dedicada exclusivamente às ciências de nutrição. Somos uma comunidade pequena, diria que 600, 700 pessoas, mas organizada, coesa, com capital intelectual e influente a nível nacional e internacional. Atualmente, e com orgulho, a maior parte dos serviços de nutrição do país, do Minho ao Algarve ou aos Açores, é liderada por alunos nossos. O mesmo se passa com grande parte dos docentes de outras instituições de ensino superior da área de nutrição em Portugal,
ou dos bastonários da nossa ordem, que têm sido sucessivamente alumni não. Cumprimento também o especial, o Alexandre Bento está aqui, e creio que a nossa atual bastonária se irá reunir mais tarde. Poderíamos ainda falar dos nutricionistas que trabalham hoje nas autarquias, no desporto, na restauração, nos centros de investigação internacionais, onde a presença da FNAP é expressiva na liderança, como eu creio, e agora sem desprimir para os meus colegas que estão hoje aqui de outras unidades académicas, nenhuma outra instituição de ensino da Universidade do Porto consegue esta expressão e esta força a nível nacional. Com esta pequena dimensão, oferecemos hoje 6 mestrados, 2 cursos de doutoramento, uma vasta oferta de formação contínua. Entre 2018 e 2025, a FNAP registrou um crescimento expressivo e estrutural no número total de estudantes inscritos, refletindo esta diversificação. Ao longo deste período, o número total de inscritos evoluiu, estamos a falar aqui de 2018, 528 estudantes, para em 2025, já incluindo a nossa formação contínua, 1.153 estudantes, correspondente a este crescimento global de mais de 100%. O segundo ciclo registrou o crescimento mais significativo da nossa oferta. Estamos a transformar-nos numa faculdade essencialmente pós-graduação, em que subimos de 40 estudantes em 2018 para perto de 200 em 2025. O terceiro ciclo também apresenta uma evolução expressiva e em 2024 também temos hoje, felizmente, uma comunidade internacional enorme, superior à média da Universidade do Porto. E para além disso somos também dos que mais recebem, dos que mais enviam estudantes para fora. Isso também é muito bom. Destacamos ainda, como não podia ser, a nossa produção científica, hoje com um rácio muito favorável. Se citássemos aqui o número de doutorados ATI da FNAP por documentos citáveis, temos cerca de 14,4 artigos por doutorado ATI, que nos coloca acima da média da Universidade do Porto, mas também é um motivo de orgulho para a nossa instituição. Apesar de pequenos, possuímos relações institucionais, compartilhamos cursos, conselhos consultivos, comissões de ética, unidades, instituições de investigação e professores com todas as unidades orgânicas da Universidade do Porto, da qual temos muito gosto em partilhar estes colegas e esta informação. Fazemos crescer e acrescentamos valor à nossa universidade todos os dias. Sobre o futuro, já estou no futuro, interessa falar hoje. Estamos a fazer por isso. O futuro, acredito eu, será certamente mais digital, mais interligado, mais internacional, com melhor comunicação de ciência, com melhor gestão de ciência, com mais e melhor atenção aos nossos estudantes e à comunidade, à nossa volta, com mais qualidade de vida. Acho que isto é um aspecto muito importante que eu gostava de ressaltar. Sem a qualidade de vida, o pensamento crítico fica em casa e não fica aqui na universidade, nem na faculdade, nem nos nossos corredores. E nós precisamos que os nossos corredores estejam cheios de discussão e de pensamento. Contudo, se este pensamento não tiver causas, se a nossa faculdade não tiver causas e humanidade, e se não for inovador, se não for desobediente, se não for contestatário, como eram os nossos antepassados, se não for atrevido, se não tiver figuras de referência, se for cinzento e morno, não conseguirá atrair os que vão fazer a diferença no futuro. Também esta é uma enorme responsabilidade do nosso corpo docente. Falando do futuro, daqui a pouco vamos poder ver pela primeira vez, visitar e quem cá ficar a almoçar, no nosso novo restaurante para a cantina, que nós chamamos um laboratório alimentar, e que pretende servir a nossa comunidade através do conhecimento gerado na FNAP, provavelmente também fazer melhorar a oferta alimentar da nossa universidade, a partir daqui exportar conhecimento que seja ativado, que seja utilizado no resto da nossa universidade. Pela primeira vez, vamos também apresentar a imagem da nossa clínica da Universidade da Nutrição, que a partir de setembro começará a formar, investigar e a servir a comunidade que nos rodeia. É uma ambição nossa e esperamos que a partir de setembro comece verdadeiramente a funcionar. A Faculdade de Nutrição e Alimentação da Universidade pode assim prestar serviços clínicos de restauração e saúde pública nas 3 áreas centrais onde a nossa profissão se desenvolve. O futuro será certamente risonho. Este futuro passará pela alimentação, porque sempre que abrimos a boca, sempre que 8,3 mil milhões de seres humanos abrem a boca, o mundo muda. O planeta altera-se. A forma como nos relacionamos com os alimentos, como produzimos, como desperdiçamos, como transportamos, é o maior motor de mudança no planeta e nós estaremos aqui para fazer esta mudança. O mundo necessita, pois, de nutricionistas. Portugal também necessita de nutricionistas, e muito.
Um país de 10 milhões de habitantes, tem 4,4 milhões de pessoas, mais de metade da nossa população adulta tem excesso de peso, mais de 1 milhão da nossa população tem diabetes, mais de 2 milhões têm hipertensão, precisa certamente de nutricionistas. Todas estas doenças têm uma forte base alimentar em que este determinante nós trabalhamos e atuamos diariamente. Mas também, e termino, dizendo que precisamos de nutricionistas com propósito e ação quando vêm situações de desigualdade face à alimentação. Profissionais que não estejam desinteressados da solidariedade coletiva. Um país onde 2 milhões de cidadãos vivem abaixo do limiar da pobreza e onde a insegurança alimentar está presente todos os dias, estas pessoas necessitam certamente do nosso trabalho. Vamos continuar a formar nutricionistas que vão escrever um futuro melhor para o nosso país. Sabe, este mesmo país recebeu-los e aproveitá-lo. Longa vida a Fernando, longa vida à Universidade de Porto.